Eu queria chamar primeiro a Inaí Lopes dos Santos, que é professora de História da América na Universidade Federal Fluminense, bacharel, mestre e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. É especialista em História da Escravidão e das Relações Étnico-Raciais nas Américas e ensino de História da África. É autora dos livros Além da Senzala, Arranjos Escravos de Moradia do Rio de Janeiro, 1808-1850. E História da África no Brasil e Afrodescendente, pela editora Palas. Foi publicado em 2017. Inaí, seja bem-vinda. A Inaí veio com o Antônio hoje também. Então, olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, nessa mesa luxuosa, com essas companhias maravilhosas, pessoas que eu admiro muito. E eu queria... Tá ligado? Tá? Então, desculpa. E eu queria muito agradecer também o convite feito pelo Rafael, porque é sempre importante, né, falar sobre as questões de matriz africana no Brasil e pensar elas a partir da interseccionalidade é algo, acho que urgente, né, cada vez mais. Eu só vou pedir licença porque eu estou com um bebê de 3 meses, então talvez, eu acho que não, eu queria tranquilo, mas talvez eu tenha que, em algum momento, fazer mas acho que não. Bom, então, para mim, de certa forma, é um pouco desafiador pensar nas questões raciais a partir da interseccionalidade, justamente porque eu venho de uma tradição hegemônica, branca, né, enfim, heteronormativa da universidade brasileira, em que esse é um tema que simplesmente não chega, né? Quer dizer, agora chega aqui no Brasil, nos últimos, acho que 5, 6 anos, esse é um tema que tem sido debatido de forma um pouco mais ativa, né? Embora eu conheça muitas intelectuais negros, sobretudo, que trabalham com isso há algum tempo, mas que se transformou numa agenda de pesquisa para o público mais amplo muito recentemente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava lendo e preparando a fala, eu vi o quanto que eu, como uma pesquisadora negra, querendo ou não, tive que me valer desse conceito, mesmo que ele não tivesse totalmente formatado para mim durante a minha graduação, o meu mestrado, no doutorado eu já tinha mais contato com ele, para poder atuar e pesquisar o que eu pesquiso, que é, sobretudo, a questão da escravidão e das relações raciais no começo do século XX nas Américas, né? Então, o que eu queria propor hoje é pensar um pouco nessas questões, nesse debate sobre as relações raciais, tendo, né, a questão do racismo como uma questão primordial, a partir da interseccionalidade. E, para pensar nisso, eu trouxe algo que acho que é conhecido hoje, ainda bem, conhecido de muitos de vocês, enfim, de mim por razões também da minha trajetória muito cedo, que eu li o livro da Carolina de Jesus, O Quarto Despejo, quando eu devia ter uns 10, 11 anos, porque eu sou filha de um ativista do movimento negro, então era meio que uma leitura obrigatória na minha casa, né? Mas eu fiquei pensando enquanto ela é uma figura muito interessante para a gente pensar, né, quase que um convite para a gente pensar a interseccionalidade e as questões raciais aqui na história do Brasil, porque ela é uma mulher negra, né, que nasce no comecinho do século XX no Brasil, em 1914, no interior de Minas Gerais, uma região rural, que tem uma vida relativamente difícil, né, do ponto de vista das questões materiais, porque ela era de uma família pobre, de pais analfabetos. A mãe dela consegue fazer com que ela estude até o 2º ano do ensino fundamental, e depois ela é obrigada a abandonar, começa a trabalhar muito cedo. Em 1937, ela vai para São Paulo, né? Eu sou paulista, por isso que eu falei, foi um ato falho aqui. Ela vai para São Paulo, como tantos migrantes, né, em busca, enfim, de uma oportunidade. Ela trabalha como doméstica, também trabalha como catadora de lixo, né? E mora que na época era uma das principais favelas de São Paulo, a favela de Canindé, do Canindé. E ela faz algo que pode parecer
muito trivial, mas que acaba se transformando em algo absolutamente poderoso, que é, ela escreve o cotidiano da sua vida, né? E, mais do que isso, ela consegue publicar essa história, né? Que é quase, na verdade, uma etnografia o que ela faz, a partir da sua própria experiência. E, a partir de então, né, ela consegue, enfim, ela passa a ter um reconhecimento, inclusive um reconhecimento internacional muito maior do que um reconhecimento aqui no Brasil, que também diz muito sobre nós e a forma como o racismo nos estrutura. E também passa a escrever mais livros, né, e se transforma numa escritora. Ela é reconhecida como uma escritora, embora, de novo, ela continua passando por todos os percalços que uma mulher negra da década de 60, 70, 80, né, 70, né, passaria no Brasil, independente desse reconhecimento ou não como escritora. Mas eu queria trazer a pessoa da Carolina, né, e da sua trajetória, porque ela é exatamente isso que a intersecção pressupõe, né? Ela é uma mulher negra, pobre. No caso, né, ao que tudo indica, hétero, mas, enfim. Mas ela é quase que um veículo que permite com que a gente pense a história do Brasil a partir de uma outra perspectiva. E eu acho que esse é o poder que a interseccionalidade tem do ponto de vista metodológico. Mais do que pensar a questão do movimento negro em si, que é fundamental, né, porque esse é um conceito que é forjado a partir da trajetória de vida e de luta de mulheres negras norte-americanas, né, essa própria trajetória de luta dessas mulheres, ela não se encerra nela mesma, né? E acho que essa é talvez a maior dificuldade que o mainstream tem em trabalhar com questões relativas tanto ao feminismo negro, quanto ao combate, quanto ao racismo, que é justamente pensar essas questões a partir do poder de transformação que elas têm. Né? Porque, geralmente, o olhar que se lança para essas temáticas são olhares muito circunscritos, como se essas fossem questões dentro de um parênteses. Né? Então, até hoje na escola, eu lembro que isso ainda é uma luta, né? Embora a gente tenha a obrigatoriedade do ensino de História da África e do Brasil afrodescendente, isso geralmente aparece nos nossos currículos como um parênteses. Não, então a gente tem que falar, então, de repente, a gente para o curso que a gente está dando. Ele gosta de falar um pouco. Né? Tô querendo atravessar a mãe, meu filho. Meu filho, você tem que aprender desde já, que não pode. Tem que ouvir. E faz como se fosse uma pequena apresentação, um módulo, que não dialoga com o restante da história, enfim, da história ocidental, ou a história da humanidade, enfim, né? Porque esse é o grande problema do racismo. O racismo racializa apenas uma parte da população, e não a outra. Né? E a interseccionalidade, ela permite que a gente pare e pense de forma mais metodológica como reconfigurar esse olhar para a história do Brasil. Porque eu realmente acredito que o racismo é uma construção. Essa é a única vantagem do racismo. Ele foi construído, e então ele pode ser destruído. Né? Só que, para fazer isso, a gente precisa de uma série de etapas. Eu, infelizmente, acho que a gente está no primeiro estágio, que é, enfim, a pessoa ainda está negando. Mas não é bem assim. Agora, então, o pessoal está negando com força. Se bobear, está até voltando ali, mas não era tão ruim ser escravo. Né? Enfim, está num momento um pouco tenso da história brasileira, mas vai passar. Porque quem é historiador sabe que a gente tem ciclos, né, eu não sei quanto tempo demora, mas vai passar. Eu ainda vejo, eu vou ver. Se tudo der certo, eu vejo uma mudança um pouco mais progressista, um pouco para frente. Bom, então, a condição de vida da Carolina Maria de Jesus, né, ela é excepcional, por um lado, e ela também é a regra, por outro. Né? Então, ela é a regra, porque ela é uma mulher negra pobre, e, infelizmente, essa é a condição histórica e atual da maior parte das mulheres negras brasileiras, mas ela é excepcional porque ela consegue, a partir da sua própria escrita,
né, sair dessa condição minimamente, né, pelo menos do ponto de vista da construção, das condições materiais da existência, ela consegue sair, ela consegue superar, né, pelo menos a questão, digamos, de classe, ela fica um pouco mais nuançada na vida da Carolina Maria de Jesus. Mas, de toda forma, essa condição dela, ela é muito interessante porque ela fala da maior parte da população brasileira, que são as mulheres negras, que tiveram sua história silenciada, negligenciada, né, nos 519 anos da história brasileira. Né? Então, a história das mulheres, ela também, assim como a história negra, ela aparece como um pequeno parênteses dentro da história do Brasil. Aí a gente fala de algumas grandes mulheres, né, que são as mulheres que, de alguma forma, conseguiram destaque, mas, infelizmente, a gente não tem contato com essa história, esse cotidiano de resistência, né, do dia a dia das mulheres negras, que falam muito dessa história brasileira. E por que a gente fala, por que esse cotidiano de resistência fala muito da história brasileira? Porque a história do Brasil, e é sobre isso que eu queria falar um pouco, né, é uma história que se estrutura no racismo. O racismo, ele está absolutamente, do ponto de vista da história ocidental, ele cria as condições para o capitalismo se instaurar. Né? Inclusive, ele dá de mão beijada para o capitalismo. Vem, capitalismo, aqui a gente está te dando a garantia para tudo acontecer. Mas, além disso, né, no caso específico do Brasil, a gente tem essa... se você ficar em pé, eu acho que vai ser melhor. Oi, Nenê. Bom, e essa estruturação do racismo no Brasil, ela é feita a partir de uma série de escolhas. E é isso que eu acho que é fundamental que a gente desnaturalize. Porque a gente tem, na nossa, né, relação com o conhecimento histórico, a gente teve escravidão, depois veio a abolição, tem um pouco de racismo no Brasil. Um pouco, enfim. Essas pequenas, grandes questões, elas são, na verdade, resultado de uma série de escolhas feitas por um Estado que, historicamente, é composto por homens que vêm das mesmas famílias, né, da mesma classe dominante. A gente não teve uma transformação social no Brasil significativa. Infelizmente, a maior transformação que a gente teve, quer dizer, felizmente por um lado, mas também não deu conta de tudo, claro que é felizmente, que é a abolição da escravidão, mas é infelizmente porque ela, na verdade, não garantiu para esses egressos do cativeiro e seus descendentes uma condição realmente de gozo da cidadania. Né? Então, se a gente recuperar a história das relações raciais no Brasil, elas começam justamente com a chegada dos africanos aqui como escravos, né, e da justificativa que é dada para que esses homens e mulheres negros sejam escravizados. E essa justificativa, ela é principalmente relacionada com uma história religiosa. Então, quem garante, do ponto de vista moral, a legalidade da escravidão, né, é a Igreja Católica, que faz uso da história de Noé, né, de Caim, enfim, de Cã, desculpa, e de Caim também, as duas narrativas, para justificar a escravização. Eu acho que vou ter que pegar. Ele fez? A escravização de... Deixa ele comigo aqui, deixa eu ver se ele melhora no meu colo. Ele nunca faz isso. Vem com a mamãe. Isso. Bom. Então, essa escravização, ela é, num primeiro momento, moralmente legalizada pela Igreja Católica, o que se mantém até o século XIX, enfim. E o Brasil, especificamente, acho que todos aqui sabem, né, o Brasil foi o país, a primeira colônia e depois o país, né, que mais recebeu africanos escravizados na história e o lugar onde a escravidão mais perdurou. Né. E o que a gente observa é a constituição de uma classe dominante senhorial que era absolutamente afinada entre si no que diz respeito a como
manter a escravidão. Né? Inclusive, existiam manuais escritos por senhores de escravos, por seus filhos, seus netos, enfim, para ensiná-los a como manter os seus escravos, evitando pequenas ou grandes revoltas. Né? Isso fala muito da história do Brasil, que também foi um dos países, também no período colonial e depois como nação soberana, que, curiosamente, mais teve alforriados. Porque a alforria, ela, do ponto de vista macroestrutural, não estou falando da vida das pessoas que conseguiram ou comprar ou serem, né, libertas, né, do ponto de vista micro, mas da macroestrutura da história brasileira, a alforria ela serviu como uma válvula de escape. Né? Por quê? Porque o africano escravizado que chegou aqui, bem como os que nasciam na condição de escravos, eles nasciam tendo no horizonte deles a possibilidade da liberdade. Então, a liberdade ela era algo que estava, né, nesse horizonte de expectativa desses homens e mulheres, o que, de certa maneira, também acabou forjando as formas por meio das quais esses mesmos homens e mulheres lutaram por essa liberdade. Então, se é possível você conseguir comprar sua alforria, por que eu vou arriscar minha vida numa rebelião ou numa revolta? Claro que isso aconteceu, e aconteceu em várias ocasiões na história brasileira. Mas uma coisa que eu sempre me perguntei, só um parênteses, né, como estudiosa da história das Américas, assim, por que não teve um Haiti aqui? Ou por que não tem? Né? Para mim, eu estou querendo agora também, mas enfim. Brasil fica a dica. Mas por que um país com esse número de escravos, de homens e mulheres escravizados, não teve nenhuma rebelião tão expressiva? A maior delas foi a rebelião dos malês em Salvador em 1835, mas ela, né, do ponto de vista dos resultados, ela não é comparável. Nada, na verdade, na história da humanidade é comparável ao Haiti. Ô, Nini. E essa falta de rebelião, né, e de revoltas, enfim, ela tem muito a ver com essa certa maestria que os senhores de escravos, que não por acaso também eram os homens que ocupavam os cargos políticos, né, na história do Brasil, que eles tiveram ao longo dessa longa história brasileira. E isso fica mais evidente no século XIX, né, porque o Brasil, quando fica independente em 1822, ele faz um novo pacto pela manutenção da escravidão. Porque o século XIX é o grande século da liberdade, digamos assim, da liberdade do homem. Né? Talvez esse tenha sido um dos grandes legados que a Revolução Francesa deixou, tendo que abarcar junto dela a Revolução do Haiti. Mas, e ao contrário do que acontece em boa parte dos países latino-americanos que se formam, né, o Brasil não só não vira uma república, se transforma numa monarquia, mas também reedita a escravidão no seu contrato social e político que é feito a partir de 1822. E como que essa reedição é feita? A partir desse know-how que esses homens e mulheres, mas homens, na verdade, tinham. Né? Porque, querendo ou não, no Brasil, essa é uma coisa que, na verdade, eu defendo cada vez mais, num país com a relação que o Brasil tinha com a escravidão, né, o contrário de ser escravo não era ser livre. O contrário de ser escravo é ser senhor de escravo. Essa é a grande dubiedade. Né? Porque a liberdade ela é sempre uma liberdade condicional. Mesmo porque, não sei se vocês sabem, a alforria ela só vai ser legislada a partir do final da década, quer dizer, do começo da década de 70 do século XIX. Né? Antes disso, as cartas de alforria, ela é uma lei costumeira. Qualquer senhor que quisesse revogar uma carta de alforria poderia fazê-lo. Né? O que também ajuda a gente a entender toda a relação de clientelismo que se estabelece no Brasil ao longo desses 400 anos de história pré-abolição da escravidão. Então, quando o Brasil se transforma numa nação soberana, é uma nação que, e é uma expressão de um historiador chamado Alencastro, que eu gosto muito, não é só que o Brasil mantém a escravidão, o Brasil lança a escravidão para o futuro.
O Brasil aposta na manutenção da escravidão, né? E aposta durante muito tempo com a intensidade e a intensificação do tráfico de africanos escravizados. Então, se a gente pegar um gráfico desse tráfico, a gente vai ver que no século XIX o volume de homens e mulheres africanos que vêm para cá é absurdo, é muito maior, né, do que nos 3 séculos anteriores, né? É um Estado que faz o que era necessário para a manutenção dessa escravidão. Então, um outro exemplo disso é o fato de que, em 1831, o tráfico ele é revogado por causa das pressões da Inglaterra, né? Ele é abolido na lei que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque o que acontece, a partir de 1835, há um grande acordo. Então, os acordões com a STF, com tudo, começam lá atrás, né? Mas é isso mesmo. Para mim, infelizmente, é a longa duração dessa prática, né, dessa prática política. Então, é um grande acordo feito pela classe dominante, mesmo dentro da disputa política que tinha entre conservadores e liberais. O que os unia era justamente o fato de eles serem proprietários de escravos. E o que o Brasil faz, ele reabre o tráfico na ilegalidade. Então, durante 15 anos, o Estado Nacional Brasileiro acoberta a chegada de outros milhares de africanos escravizados aqui. E não é que acoberta dizendo, não, vamos fingir que a gente não está vendo o desembarque em Ubatuba, em Paraty. Não é só isso, né? Leis são modificadas para que isso acontecesse. Então, antes de 1831, existia um imposto chamado meia-cisa, que era o imposto pago sobre toda a venda de escravo, compra e venda de escravo. 5% da compra e venda de escravo ia para o Estado. Nesse imposto, né, no documento desse imposto, uma das informações que vinham era ou a data de nascimento ou a idade provável do escravo em questão. A partir de 1835, essa informação é suprimida pelo Estado. Por quê? Porque, de acordo com os acordos feitos entre a Inglaterra e o Brasil na lei de 1831, qualquer africano que chegasse depois de 1831 no Brasil e conseguisse comprovar isso, seria automaticamente liberto. Então, o que o Brasil faz, né, o Estado brasileiro faz? Ele simplesmente suprime a possibilidade que esses escravos tinham de comprovar a sua idade e, consequentemente, comprovar, né, em que momento eles teriam chegado aqui no Brasil. Então, a história brasileira, ela reedita a escravidão, né, até o último momento. Não é por acaso que o Brasil vai ser a última nação a abolir a escravidão, né? Uma abolição que acontece de uma forma que, na verdade, não parece benéfica nem para os africanos escravizados e para os escravos que já haviam nascido aqui, nem para os senhores que também tinham a expectativa de algum tipo de indenização, né? E mais do que isso, é uma abolição que não caminha junto com as discussões raciais. Então, quando a gente tem a abolição da escravidão no Brasil, claro que isso é um evento para ser comemorado, porque, do ponto de vista social, é a grande transformação da história brasileira, né? É o fim da instituição escravista e é o fim da existência de escravos, a possibilidade de você comprar uma pessoa, né? Mas isso não necessariamente traz melhorias significativas do ponto de vista das condições materiais para os egressos desse cativeiro e para os seus descendentes. Sobretudo por quê? Porque o Estado Nacional Brasileiro, desse período, e também, logo depois, né, com a proclamação da República, esse Estado republicano, que pensa a partir da categoria de cidadania, de uma forma um pouco mais democrática, né, enfim, não sei se democrático é o termo correto, mas ele é um Estado em que os indivíduos que estão comandando esse Estado estão pensando, né, na formação de uma nação a partir dos moldes europeus, a partir dos conceitos de civilização europeus, né? O que significa nações brancas, majoritariamente brancas, né? O século XIX é o grande momento em que a ciência passa a ser a grande explicadora enfim, de todas as questões, digamos assim. É quando a Igreja, de fato, católica, começa a perder o seu espaço nessa área, né? E
a racialização da ciência, quer dizer, a racialização ela vem junto com esse crescimento da ciência, né, que entende no século XIX a existência de raças humanas. Então, como se a humanidade compusesse, na verdade, várias espécies, né? Então, os negros seriam uma espécie, os brancos outra espécie, os indígenas outra espécie, né? E os asiáticos uma quarta espécie. E que, em tese, a miscigenação dessas espécies não seria benéfica. Então, o Brasil, quando se forma como nação, ele se forma tendo que também responder a essa expectativa ou a essa ideologia dominante, né? Falei, 30 minutos para mim, enfim. É que eu não gosto, eu sou da USP, então a gente é brodeliano, né? Falta 5, aí eu já fico tenso. Porque ainda estou no final do 19, gente. Tudo bem, não, jamais. Não chego no 21, eu chego no comecinho do 20 só, aí eu paro. Estamos chegando. E, então, o que a gente tem a partir dessa formação do Brasil republicano é justamente essa dicotomia, quase, né, de um país que quer ordem e progresso e estampa isso na sua bandeira, né, que quer ser civilizado, mas que tem que lidar com essa massa de homens e mulheres negros e mestiços que são o maior símbolo do seu atraso. Então, a Primeira República inteira é marcada justamente por inúmeras tentativas de se desfazer dessa mácula que são os homens e mulheres negros e mestiços no Brasil. Isso vai mudar só depois da Revolução de 30, e, querendo ou não, apesar de muito problemática, a obra de Gilberto Freire tem uma importância e um impacto na forma como se vê o Brasil. O Brasil não, mas principalmente os negros e mestiços, né? Então a gente passa a positivar a presença desses homens e mulheres negros no Brasil, embora, como o próprio título da obra dele diz, cada um no seu quadrado, né? Eu sempre brinco que o funk da Casa Grande e Senzala é ado, cada um no seu quadrado. Casa Grande e Senzala. Então, o Brasil é ótimo, maravilhoso, somos um paraíso racial, contanto que cada um saiba o lugar que tem que ficar. Então, isso é muito evidente na obra do Gilberto Freire. Mas, antes disso, a presença desses homens e mulheres negros, ela é muito mal vista, né? O Lacerda, que foi um dos mais importantes antropólogos brasileiros, diretor do Museu Histórico Nacional, do Museu Nacional, desculpa, e que vai representar o Brasil no primeiro Congresso sobre Raças, né, em Londres, em 1911, ele faz um estudo da sociedade brasileira, né, e mostra como que, a partir da migração, né, da população branca, né, europeia, o Brasil conseguiria, né, ele na verdade ele joga para o futuro. Como que, usando essa imigração, o Brasil conseguiria se transformar numa sociedade ideal, em que o percentual da população negra fosse 0. Esse é o objetivo maior, né? E isso faz com que a gente também passe a entender de outra forma essa própria imigração, que eu, como paulista, sempre vi de uma forma um pouco romantizada, porque eu via do lado dos imigrantes, que, claro, viveram uma série de intempéries, muitos deles, enfim, saíram da pobreza e encontraram a pobreza aqui, não vou desmerecer essas histórias, mas que, do ponto de vista da história do Brasil, a imigração ela é um projeto racial, acima de qualquer coisa. Porque falar que não tem mão de obra trabalhadora no Brasil, assim que você acaba de abolir a escravidão e cria uma massa de homens e mulheres que não têm mais emprego, quer dizer, não tem mais trabalho, emprego eles não tinham, né, que não tem mais trabalho e que precisam disso para se inserir socialmente, chega a ser um absurdo, né? Mas os imigrantes eles vinham para trabalhar nas indústrias. Isso é mentira, gente. Imigrante que sai de cidade europeia, sobretudo os italianos, os portugueses, os espanhóis, que são os que vêm mais para o Brasil, né? Os imigrantes que não saem de regiões rurais e que não eram pobres, eles vão para os Estados Unidos, eles vão para a Argentina, eles não vêm para o Brasil. Para o Brasil vem imigrante pobre, né? Sobretudo desses 3 países que eu falei, desse conjunto latino, que, em tese, tinham mais propensão justamente para ter relações sexuais com as mulheres negras. Então, o que o Estado brasileiro promove? A imigração, principalmente de homens brancos, para cá. Isso interessa muito mais do que as famílias suíças,
que vão para Santa Catarina, criam comunidades quase fechadas e que não dialogam com esse projeto de Estado que está sendo gestado. Então, para eu não me alongar muito, né, a história da Carolina Maria de Jesus, ela é uma história que, na contramão, desperta a possibilidade de fazer uma análise macroestrutural da história brasileira. E, na minha opinião, esse é o grande poder transformação, né, poder transformador do conceito de interseccionalidade aplicado para a história do Brasil, que é virar em 180, não em 360, porque a gente volta para o mesmo lugar, né? Então, virar em 180 graus a perspectiva e passar a pensar a história brasileira a partir das narrativas, das pequenas e micronarrativas, né, que, obviamente, chegam para nós com muito mais dificuldade, no caso da população negra, mas que chegam mesmo sendo as exceções que comprovam a regra. Então, a Carolina de Jesus ela é interessante porque ela é a regra, ela é uma mulher negra e pobre, mas ela também é exceção, porque ela consegue escrever a sua própria história. E isso é muito poderoso. Porque quando você lê a história dela, poderia ser a história da minha avó, mais ou menos, com algumas diferenças, mas, de certa forma, é um pouco a história da minha avó e a história das avós de muitas mulheres e homens que estão aqui e que compõem o Brasil. É a história do povo brasileiro também, né? A nossa história não é só a história de Marechal e sei lá mais quem, enfim, e heróis que vieram da Itália. Não é só isso. Né? Na verdade, ela é menos isso, ou não menos, mas do ponto de vista da quantidade de pessoas que compõem o país, né? Essas histórias elas são muito mais expressivas, representativas da nação brasileira. Então, eu acho que esse é o a grande contribuição que esse conceito tem para pensar a africanidade, sobretudo as questões raciais aqui no Brasil, que é pensar a partir da perspectiva também da população negra. Né? É dar voz, ou, na verdade, dar não, porque ninguém tem que dar nada, mas é ouvir o que está sendo falado e o que está sendo vivido há muito tempo. Né? Porque uma coisa que o racismo faz no Brasil, e acho que isso é graças a todos os deuses orixás, enfim, entidades todas do bem, isso tem mudado, sobretudo para quem vive alguma ascensão social dentro dessa estrutura racista, para a população negra que vive essa ascensão social, é uma ideia de que a experiência de racismo ela é individual. E ela não é. A experiência de racismo ela é coletiva. O racismo só existe porque ele, no caso brasileiro, estrutura a nossa sociedade porque ele está em qualquer coisa. Ele está nessa sala, ele está, enfim, no shopping da Gávea, né, no fato da gente ter uma escola caríssima aqui na frente e uma comunidade que não acessa essa escola, ou acessa pouquíssimo. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu dei aula na escola, enfim. E não é uma crítica a essa escola, porque nenhuma outra escola particular do Rio de Janeiro com esse perfil faz também, enfim, relações com as comunidades próximas. Né? É uma sociedade em que, quando uma criança negra morre, isso não comove, não adianta falar que comove meia dúzia de pessoas, a esquerda progressista, e olhe lá, porque também, né, é muito pouco. Né? Então, ela está em todos os lugares. Ontem foi até curioso, porque eu tenho 2 filhos, eles são claros. Né? E ontem eu estava eu moro em Laranjeiras, em que, enfim, teoricamente é progressista, né? O Principado, no lugar, enfim. E aí eu fui levar ele, fui fazer um passeio com o Antônio e com a minha filha, que tem quase 3 anos. E aí tinha uma festinha, aí uma moça, que era uma babá, chegou para mim e falou: você vem aqui com a gente. Eu falei: que horas que vocês costumam vir? Ela falou: ou 4 da tarde ou 10 da manhã. Eu falei: à tarde é difícil porque tem que colocar para, enfim, dar banho, essas coisas, mas de manhã acho que eu venho. Ela: vem ao encontro das babás. Então, para aquela mulher negra que falou isso para mim, para aquela mulher, ela não era negra, desculpa, que falou aquilo para mim, ver uma mulher negra no lugar de mãe de 2 crianças, que são parecidas com as crianças que vivem ali, né, era absolutamente impossível, inviável. Né? Meu marido até falou: você não respondeu? Eu falei: não vou responder para ela.
Se ela fosse uma mãe branca, talvez respondesse, mas eu vou chegar lá e dar de mamar e pronto, ela vai entender, né? Mas isso é para mostrar como o racismo está em... porque você acha que eu sou... A gente até chegou a fazer essa... Eu falei, mas aí... Acho que ela vai entender. Né? Não tinha dado para duvidar mais de nada. Estava no século XIX. Né? Pois é. Mas isso é só para ilustrar como são as pequenas coisas, né, que o racismo se apresenta para todo mundo. Mas acho que para as mulheres negras de forma mais acentuada, né, porque a gente sofre a discriminação em pelo menos 3 vertentes, né, no mínimo, as mulheres negras são no mínimo 3 vertentes. E também mostrar sobretudo, mostrar que essas pequenas histórias, essas pequenas discriminações, além das grandes, das que matam, né, elas são resultado de uma série de escolhas do Brasil, escolhas que, infelizmente, têm voltado aqui para quem está definindo os rumos da nação brasileira. Né? Mas pensar de novo na Carolina de Jesus, que foi uma mulher que conseguiu escrever sua própria história e fazer com que ela fosse sabida. Né? Então, acho que a gente tem que também atentar para as coisas, né? Afinar os ouvidos, apurar o olhar para conseguir ver as histórias que existem e como que essas histórias podem trazer uma nova forma de experimentar a vida de uma maneira muito mais justa socialmente. Porque, no fundo, é isso que a interseccionalidade se propõe. É pensar a sociedade a partir desse complexo de discriminações, mas apontando para a possibilidade de uma sociedade mais justa. Era isso. Obrigada. Eu queria que a Inaê falasse um pouco mais sobre essa questão da racialização da ciência. Porque quando você cita isso, me lembra muito Nina Rodrigues, né? Que é sobre os estudos dele que ele fazia para dizer que o corpo negro era inato da criminalidade. Como é que isso vai impactar e como isso tem a ver com esse processo de eugenia? Não que o plano de eugenia do Estado tenha acabado, porque está aí, está vigente, a gente sabe, né? Enfim, o Estado, o governador está legitimando o extermínio da população negra, não só no Rio de Janeiro, mas na Bahia, no Espírito Santo, enfim, onde os nossos corpos pretos estão, a morte dos nossos corpos está sendo legitimada. Parem de nos matar. O Nina Rodrigues, ele é um dos expoentes desse racismo científico que o Brasil incorpora, e quando eu estou dizendo Brasil, é o Estado brasileiro, para pautar uma série de políticas públicas. Né? Então, o Nina Rodrigues ele se torna, na virada do século XIX para o século XX, o grande nome dentro da medicina para pensar, sobretudo, a capacidade de antecipação do Estado aos crimes. E como é que ele faz isso? Fazendo as análises, né? Enfim, antropométricas, enfim, a medição de crânios, né, o que era algo comum da polícia, não só brasileira, né, se a gente pegar estudo da polícia inglesa, sobretudo, que usa isso muito no século XIX. E aí você cria, quando você realmente, quando o Estado realmente legitima algo que de certa maneira, já existia, inclusive desde o período da escravidão, enfim, que preto é bandido até provar o contrário. E isso é uma coisa assim, não é só uma sensação, né? Não é uma impressão. Isso está em manual da polícia. Em manual da polícia que a polícia usa que a polícia brasileira continua utilizando. Né? Então, acho que talvez uma das instituições que a gente mais precisa atuar seja realmente com a polícia. Porque, em muitos casos, infelizmente, é preto matando preto, achando que está... Porque assim, virou uma coisa instintiva, né? Mas essa questão dessa racialização da ciência, na verdade, é muito curioso, porque o discurso científico, sobretudo, que está pensando a questão, inclusive, que vai, né, enfim, servir como o arcabouço para pensar a eugenia, ele parte... E isso dessas ironias horrorosas, mas, enfim, desse mundo, da análise do corpo de uma mulher negra.
é o Cuvier analisando a Vênus de Hottentot, que ficou conhecida, né? A Sarah Baartman, depois que ela morre, e escrutinando o corpo dela, né? Um corpo que só vai voltar, que só vai passar pelo sepultamento, pelos rituais fúnebres, que são rituais que são garantidores da humanidade, né? Não estou falando ainda da questão local do grupo, que ela vinha no sul da África do Sul, mas, né, uma das características do ser humano enquanto espécie é que o ser humano enterra os seus mortos, né? E isso ela só pôde experimentar, do ponto de vista simbólico, no século XXI. Então, isso é muito simbólico, porque a gente ainda vive, por mais que tenha gente defendendo que a Terra é plana, né, a gente ainda vive sobre a égide do discurso científico. E a ciência, ela nasce dentro desse contexto racista. E ela nasce e ela legitima e é legitimada. Então, né, é só no século XX, na década de 30, que a genética, os estudos da genética vão provar que só existe uma raça humana. Né, que a humanidade é uma espécie que não é subdividida em grupos raciais, em sim questões étnicas que são, enfim, de outra ordem, mas não são, né, e até hoje as pessoas usam a raça do ponto de vista biológico. A gente, obviamente, nas ciências sociais, a gente tem que se apropriar desse conceito, porque esse conceito, de fato, ele está aí. Ele é historicamente construído, socialmente aplicável, né? Mas, até hoje, porque casou, né, com o branco, então o filho vai ter problema porque é mestiço. Eu falei, meu Deus do céu. 2019. Vamos ler um pessoal ali. Né? Exatamente. Então, assim... Eu, às vezes, canso, às vezes eu nem... Enfim, tem umas horas que... Mas é muito importante a gente ter essa consciência, né, desse nascimento conjunto. E como, na verdade, isso só vai virar um problema quando existe o Holocausto judeu. Porque até então estava tudo bem. Até morrer um monte de gente branca, e não que isso não seja tenebroso, mas estava tudo tranquilo. O primeiro grande genocídio da eugenia acontece na África e ninguém fala sobre isso. Porque não importa, estava lá na África, o pessoal da Namíbia, que importa, os hereiros. Pode matar. Faz experimento. A gente não conhece as histórias. Né? Por isso que eu sempre falo que eu acho que as histórias africanas são... As histórias africanas bem dadas, elas são uma revolução, elas podem assim, significar uma revolução na forma de pensar a história, porque você pode dar história de qualquer momento da história da humanidade a partir da África, qualquer. É só, né, ajustar as lentes. Então, eu vou parar de falar que eu começo a falar sobre a África, eu não paro. Então,